Ok, estamos aqui então com Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda, atualmente colunista na Folha de São Paulo. Você gostaria de falar um pouco para a gente sobre como foi sua experiência como ministro da Fazenda? Bom, eu trabalhei no governo há muito tempo, né? Eu entrei no governo Lula em 2003, trabalhei no Ministério do Planejamento, depois eu saí por um período, voltei, trabalhei no BNDES, Ministério da Fazenda, fui secretário. Eu ocupei vários cargos ou atividades antes de virar ministro, né? Ministro foi ali no segundo mandato da presidente Dilma. Foi um período bem difícil, né? Da recessão e tentando estabilizar a economia brasileira, combater aquela crise. Mas assim, pegando o período como um todo de governo, começou em 2003 até 2016, com intervalos, né? Foi uma experiência bem importante, né? Aprendi muito, né? Aprendi como as coisas são na prática, né? E eu acho que a gente conseguiu ajudar em várias coisas, né? Uhum. Bom, eu vou começar aqui com a primeira pergunta então. Como o senhor avalia a nossa atual situação econômica? O que nós podemos esperar até o fim do mandato do governo Bolsonaro? Não, infelizmente, nós estamos numa situação de crise ainda, porque a economia está desacelerando, em parte por questões internacionais, subiu o preço de alimentos, subiu o preço de energia, a inflação está subindo no mundo inteiro, mas em parte também por questões domésticas, né? No Brasil, a gente tem uma incerteza muito grande ainda sobre a política fiscal e o governo não se decide na sua estratégia de combater ou não a crise, adotar ou não a política de estímulo, né? Então, ele tem renovado recorrentemente seus estímulos fiscais. Então, agora o debate do auxílio emergencial é o melhor exemplo, sempre dizendo que isso será temporário, né? Sempre dizendo que isso vai ser, vou renovar o auxílio por mais 6 meses, depois a economia vai melhorar e a economia não melhora. Agora, pelo menos, estão prevendo renovar até o final de 2022, que deve dar um fôlego. Mas essa incerteza, essa montanha-russa de bota estímulo, bota estímulo, tira estímulo, acaba criando mais volatilidade. Além dos impactos sociais, né? Aumentou a pobreza, tem muita gente em situação precária. E não se tem perspectiva de como isso vai ser resolvido permanentemente. Hoje o Brasil está discutindo qual é o tamanho do gasto adicional que o governo vai fazer em 2022. A partir de 2023, as pessoas não têm ideia do que vai ser. Então isso acaba travando o investimento a longo prazo. Se você é um empresário pensando em fazer um projeto de 5, 10 anos, com essa incerteza você espera as coisas se definirem. Então acho que isso está travando a recuperação. Tem um aumento da inflação agora, que o Banco Central vai ter que subir juro para baixar a inflação, isso tem um impacto restritivo, mas isso é um problema, mas não acho que é o maior problema. O maior problema é sim definição de se a recuperação vai ocorrer, se ela é sustentável e como que vai ser o reequilíbrio orçamentário do governo, passadas essas medidas temporárias, né? Bom, agora falando do auxílio, nós temos uma pergunta parecida aqui, a próxima. Como o senhor avalia o fim da Bolsa Família e a nova proposta do Auxílio Brasil? Eu acho um erro, porque você está descontinuando um programa que é considerado os mais exitosos do Brasil. Exemplo internacional. Em vez de acabar com o Bolsa Família, era melhor reforçar o Bolsa Família. Se quiser trocar o nome, acontece, né? As pessoas podem trocar o nome. Mas não foi só troca de nome. Hoje tem uma matéria no Valor Econômico, até fiquei surpreso porque eu não sabia que estava nesse ponto. Da jornalista Cláudia Safato, segundo fontes que ela não revela, teriam dito que o programa corre risco de ser descontinuado, porque veio uma medida provisória, um decreto, não sei exatamente qual é o mecanismo, que acabou com o Bolsa Família sem criar o outro. Então ficou o pessoal que estava no Bolsa Família não entra automaticamente no Auxílio Brasil. Então esse é um grande erro. Bastava reajustar o valor do Bolsa Família, aumentar o valor, eventualmente aumentar a amplitude, trocando o nome, aí faz parte, o governo é eleito, ele pode trocar o nome do que ele quiser, mas não mudar a lógica do programa. Então eu acho que isso é um erro. E mesmo se fosse continuado, as estatísticas mostram do próprio governo que tem, em outubro, 34 milhões de pessoas receberam
o auxílio emergencial. O Bolsa Família tem 15 milhões que são qualificados a receber. E tem 2 milhões na fila. O governo diz que vai zerar essa fila. Vamos supor que ele consiga zerar. Então vão ter 17 milhões no Bolsa Família ou no Auxílio Brasil, né? Isso seria a continuação. Mas tinha 34 no auxílio emergencial. Então 17 ficaram fora. Essa transição você tirou metade dos beneficiários. Pode ser que alguns poderiam sair? Pode ser. Mas talvez nem toda a metade. Eu acho um alto risco, entendeu? O governo tentou fazer isso já. Se vocês se lembrarem, no início do ano, quando começou 2021, o governo falou que não ia ter auxílio emergencial. A crise tinha acabado. Né? E o que aconteceu? A crise continuou, a economia desacelerou, o governo correu atrás e reprovou o auxílio emergencial a partir de março. Então, acho que agora, mais uma vez, está se flertando com uma desaceleração, está se colocando em risco a população mais vulnerável do Brasil. Não era preciso ser desse jeito. A melhor coisa era prorrogar o auxílio emergencial, que eu até acho que eles vão acabar sendo forçados a fazer, diante dessa incerteza do Bolsa Família, e fazer uma transição gradual do auxílio emergencial para o novo Bolsa Família, para um programa ou para um Bolsa Família melhorado. Bom, a próxima pergunta. Quais medidas poderiam ser tomadas para romper o ciclo vicioso de concentração de renda no Brasil? Primeiro, você tem que recuperar o crescimento, né? É muito difícil você reduzir desigualdade sem crescimento econômico. Acho que hoje a prioridade é combater a pobreza, inicialmente, garantir transferência de renda para quem está em situação precária. Segundo, é gerar emprego para quem está desempregado. E isso, a principal forma hoje seria a transferência de renda ajuda, porque ela dá um estímulo ao consumo. A gente viu em 2020, né? Foi o auxílio emergencial que evitou que a economia caísse muito. A expectativa era que a economia fosse cair 8%, ela caiu 4%. Em parte porque o governo injetou mais de 500 bilhões na economia, sendo no auxílio foi quase 270 bilhões. Acho que agora você precisa fazer essa injeção de transferência de renda novamente, mesmo que seja com emissão de dívida, porque a situação social justifica isso. Isso vai ajudar a sustentar o consumo, evitar que o consumo caia muito. Para engatar uma recuperação, seria necessário direcionar recursos para investimento, principalmente investimento em construção civil. O investimento público do governo federal está muito baixo. E tem recurso para isso, porque o Congresso também está discutindo colocar mais de 16 a 20 bilhões de reais em emendas parlamentares, que acabam sendo gastos pulverizados, né? Cada deputado bota o gasto numa coisa ou outra. É melhor pegar esse dinheiro e jogar para o investimento. Eu acho principalmente desenvolvimento urbano, que geraria emprego nas cidades. Aí você começa a quebrar o círculo vicioso, a economia crescendo, gerando emprego, isso vai diminuir o aumento da desigualdade. Esse terceiro passo, que é mais demorado, exige mais discussão, mais negociação, é fazer uma mudança tributária mais progressiva, né? Mexer na estrutura de impostos, mas aí você tem que anunciar e negociar. Essas coisas não entram em vigor rapidamente, né? O governo até tentou fazer isso agora, mudando imposto de renda, mas já voltou atrás. Mas como ele estava com o objetivo eleitoreiro, ele queria levantar 20 bilhões, era um aumento de imposto muito forte, em um ano só. O Congresso rejeitou. Então, normalmente, se a gente olhar para países desenvolvidos, onde isso acontece, normalmente o governo anuncia um plano, esse aumento vai entrando em vigor mais gradualmente para dar tempo das empresas e das famílias se adaptarem. Mas para reduzir a desigualdade é preciso aumentar a progressividade da tributação brasileira, ou seja, os mais ricos têm que pagar proporcionalmente mais do que eles pagam hoje. Muito obrigada. Eu vou passar agora para a Dani, que vai fazer as próximas perguntas. Tá bom. Nós sabemos que o senhor é crítico, né, à proposta do teto de gastos introduzido pelo governo Temer. Na sua opinião, qual seria a melhor forma de reajuste fiscal para o Brasil? Olha, é necessário o que a gente chama de regra fiscal, né? Você tem que ter uma regra fiscal para dar previsibilidade às contas públicas. Assim como a gente tem meta de inflação na política monetária, né? O governo tem uma meta de inflação e aí o Banco Central vai
administrando a taxa de juros, a taxa Selic, no valor que ele acha necessário para cumprir a meta. E vai comunicando isso de 8 em 8 semanas. Então, regra fiscal é mais ou menos o tesouro de dizer qual é a sua meta e o que ele vai fazer, como é que ele vai chegar, rápido ou devagar. Tem vários tipos de regra fiscal no mundo. Tem regra que bota uma meta na dívida pública, tem regra que bota uma meta no resultado, a diferença entre receita e despesa. Tem regras que botam uma meta no gasto. Eu acho que a melhor meta é uma meta de gasto. Tanto que quem propôs isso primeiro foi o governo Dilma. Nós propusemos isso em 2016. Só que não era da forma que tem hoje. Era uma meta de gasto que era de 4 em 4 anos, não a regra atual que é 20 anos. A ideia era que cada governo, quando eleito, anunciasse: a minha trajetória de gasto é essa. Era uma regra que dizia que você tinha que dizer qual é a sua meta de gasto. Não tem que necessariamente ser um gasto que cai. Pode ter um governo que quer subir o gasto de educação. Pode ter um governo que quer reduzir o gasto com folha de pagamento. Então, o que era dito é um governo, quando for eleito, ele tem que apresentar um programa de 4 anos que vai incluir qual é a meta de gasto dele, no que ele vai gastar e como se vai evoluir, que ele espera que isso vai acontecer ao longo de 4 anos. Eu acho que nós vamos mudar para isso. Tá? Porque essa regra atual, como ele congelou o gasto no valor de 2016, né? O que essa regra diz? Pega o gasto de 2016 e corrige pela inflação. Então, ou seja, em termos reais, o gasto não sobe. Como a população brasileira está crescendo, em vários programas o gasto por habitante está caindo. Né? Então, na verdade, está contraindo muita coisa. Contraindo investimento, saúde, educação, saúde tirando o gasto de Covid, cai. Eu acho que a gente precisa de uma meta de gasto que atenda às demandas da população brasileira, que permita o crescimento do gasto não explosivo. E respeitando o calendário eleitoral, porque de 4 em 4 anos nós brasileiros nos reunimos para decidir várias coisas. Uma delas é o que a gente quer do governo. Então você tem que ter uma regra com prazo que respeite essa periodicidade. Sim. E como o senhor avalia a proposta da reforma administrativa que tramita no Congresso? Eu acho que essa proposta é um pastel de vento. Ela tem muitos princípios e poucas mudanças. Tá? O governo começou com a reforma administrativa provavelmente da maneira mais difícil. Ele quer discutir questões mais estruturais, como estabilidade no setor público, definições de greve ou não, que são assuntos que precisam ser discutidos. Eu sou a favor da estabilidade no serviço público, acho que é um erro começar a discussão por isso. Tá? Eu acho que o mais importante agora não era necessariamente uma proposta de emenda constitucional. O mais importante é você reformular toda a estrutura de cargos e salários do governo. Você tem mais de 120 carreiras, tem carreiras com que o salário de entrada é muito alto, a pessoa entra ganhando 18 mil e termina ganhando 22. Então, você entra com salário muito alto, mas não progride na carreira. Tem carreiras em que o salário é muito alto, tem muito penduricário. Então, era muito mais útil propor uma unificação, racionalização das diversas carreiras que existem, seguindo os mesmos critérios, um salário de entrada mais baixo e com uma progressão mais longa. A maioria dos especialistas de administração pública recomenda isso, que é como é feito nos Estados Unidos, na Europa. Tá? E isso é um projeto de lei, não é uma emenda constitucional. O governo poderia ter encaminhado isso via um projeto de lei, mas ele resolveu começar pelo mais difícil, querer discutir estabilidade de servidor público na Constituição. E aí a discussão travou, a reforma foi sendo desidratada. Hoje, na verdade, é uma série de princípios que, se aprovada, ela vai precisar ser traduzida em leis, ou seja, mesmo que se aprovar essa PEC da reforma administrativa, o próximo governo vai ter que transformar esses princípios em projeto de lei, vai ter que mandar leis específicas para o Congresso para tratar de cada quesito. Então, acho que ela não avança muito, é melhor parar e recomeçar com essa reestruturação de cargos e carreiras. Sim. Eu tenho mais uma pergunta. Ainda sobre as reformas, por que é difícil implementar uma agenda tributária progressiva no Brasil? A reforma tributária é uma das reformas mais difíceis em qualquer lugar do mundo. Tá? Frequentemente o pessoal fala: o Brasil é difícil, tem muito partido e tal. Nos Estados Unidos só tem 2 partidos. Estava num debate recentemente, o Manuel Pires falou isso, achei muito interessante. Os Estados Unidos só tem 2 partidos e o Biden está tendo uma grande dificuldade de aprovar a reforma tributária nos Estados Unidos.
mexer com tributação, mexer com a distribuição de renda direta, né, o que as pessoas pagam para o governo, é um dos temas mais difíceis em economia desde sempre. Tá? Tanto que todos os governos, desde Fernando Henrique até hoje, tentaram fazer uma reforma tributária ampla e não conseguiram. Então, a reforma tributária progressiva é difícil porque significa que os ricos vão ter que pagar mais no Brasil. Né? E no Brasil, muita gente que é rico não se acha rico. Não acha que tem que pagar mais imposto, entendeu? E aí, essa discussão a gente precisa enfrentá-la. Né? Eu acho que a saída vai ser fazer uma mudança mais gradual, não uma mudança muito radical. E sendo negociada, né? Uma reforma para ela ter chance de passar, ela tem que ser mais justa, ela não pode se concentrar só no grupo A, B ou C. Ela tem que ser uma reforma onde as pessoas percebam que cada um está dando a sua contribuição. Aí fica menos difícil de aprovar, mas em qualquer cenário, aprovar uma mudança tributária é difícil. Tá? Mas nós já fizemos isso no passado. Tá? Teve um grande aumento de tributação, uma mini reforma tributária, vocês são novas, não tinham nascido ainda, no final do governo Fernando Henrique. No final do primeiro mandato, 98, 99, 97, 98, 99. Por quê? Naquela época a sociedade aceitou isso, porque percebeu como necessário para poder fazer a transição do câmbio controlado para o câmbio flutuante sem perder o controle da inflação. Né? Quando o Fernando Henrique abandonou o câmbio, que ele controlava o câmbio, então o Banco Central todo dia, em vez de falar o valor da Selic, ele falava o valor do câmbio. Teve que abandonar isso. As pessoas tinham muito medo que ao abandonar isso, a inflação ia voltar. E aí falou, não, para a inflação não voltar, a gente tem que fazer algumas medidas, uma delas é elevar a arrecadação. E a sociedade, naquele momento, aceitou pagar mais imposto para o governo, em troca de conseguir fazer uma transição, né, da meta de câmbio para a meta de inflação, e sem perder a estabilidade econômica. Acho que agora a gente não está numa situação tão grave quanto naquela época. Né? Parece que é mais grave porque o debate político brasileiro é muito polarizado, é muito intenso. Né? Na era das redes antissociais, todo mundo grita e ninguém se entende. Mas, economicamente, a situação não é tão grave quanto era no final dos anos 90. Então, provavelmente, a mudança fiscal que se precisa agora, ela pode ser mais gradual, e isso pode facilitar ou tornar menos difícil a sua aprovação. Tá ok, obrigada. Agora eu vou passar para a Ana, que ela também tem umas perguntas para o senhor. Bom, falando sobre debate político e polarização, a esquerda no Brasil, ela sofre imensas críticas dizendo que ela está parada no tempo em relação a propostas econômicas. Esses mesmos críticos dizem que ela deve mirar a esquerda de Portugal e da Nova Zelândia, por exemplo, que inclusive foi, se eu não me engano, influência para a meta de inflação. É que elas se preocupam com a questão social sem perder de vista a questão fiscal. O senhor concorda com essas críticas? Não, eu acho que quem fala isso é desinformado. A esquerda brasileira, vou te dar um exemplo, teve a votação da PEC agora, dos precatórios no Congresso, né? E é para assinar um cheque lá, que a maior parte vai para emendas, né? Vai garantir emendas, não resolve o problema fiscal de forma duradoura, como eu falei, só cria um espaço em 2022 e aumenta a incerteza a partir de 2023. A esquerda votou contra. Os partidos que, teoricamente, são responsáveis fiscalmente, todos votaram a favor dessa incerteza fiscal. Então, eu acho que isso é uma visão muito ingênua. Achar que a esquerda... Primeiro, assim, quando o cara vem com uma questão moderna, com esse conceito moderno, atrasado, acho que várias coisas que a gente está discutindo, vocês são jovens, tá? Mas várias coisas das coisas que a gente está discutindo, elas estão no debate há mais de 100 anos. Distribuição de renda, desigualdade, tributação. É óbvio que as informações hoje são muito melhores que no passado. A gente tem mais informação, mais dados para tomar decisões melhores. Mas o conflito social, ele é o mesmo. Então, em toda a sociedade, quando você vai fazer um ajuste fiscal, um reequilíbrio fiscal, você tem que discutir os custos. Né? Basta lembrar que no Brasil foram os governos de esquerda que reduziram a desigualdade. E com controle de inflação. Teve uma crise em 2014, 15, 16, a inflação subiu, mas ela já estava caindo quando o governo Dilma acabou. Mesmo a dívida pública, quando tinha subido, ela estava mais baixa do que depois acabou acontecendo. Então, eu acho que assim, se você pegar os governos, acho que o exemplo é a melhor resposta.
Se pegar governos de esquerda no Brasil, eles são fiscalmente responsáveis. Não só no nível federal, bota no nível estadual. Tem vários governadores de esquerda no Nordeste. Estão administrando seus estados lá, pagando as contas, equilibrando, não tem atraso de folha de pagamento. Onde tinha, conseguiu saldar. Tem governos no Rio Grande do Sul, está conseguindo fazer, um governo de centro-direita. No Rio, que é um governo de centro, né? O prefeito e o governador também. Então, eu acho que isso aí é uma simplificação. É melhor ver qual a questão. O Brasil tem um problema fiscal. O governo precisa levar o seu superávit. Nós temos um déficit. Para controlar a dívida pública, a gente tem que sair do déficit que a gente tem hoje para um superávit permanente. Então, a gente tem que sair, vamos dizer, de um déficit de menos 0,5% do PIB para um superávit de 1,5% do PIB. Então, de menos 0,5% para mais 1,5%, tem que fazer um ajuste de 2% do PIB. 2% do PIB, com base no PIB que a gente está projetado, dá mais ou menos 190 bilhões de reais por ano. Então, o governo ele tem que arrumar 190 bilhões de reais por ano. Tá? Onde que ele vai arrumar isso? Ele pode cortar gasto, ele pode aumentar a receita, ele pode fazer uma combinação dos dois. Vender patrimônio ajuda? Sim, você vai vender o sofá da sala esse ano. E ano que vem você vai vender o quê? Vender patrimônio gera receita uma vez, não gera todo ano. Por isso que a gente tinha economia de não é receita recorrente. Porque a gente precisa fazer um ajuste recorrente nas contas públicas. Olhando para fora, e a nossa própria história também, países que conseguiram fazer esse ajuste de forma bem sucedida, fizeram duas coisas. Uma, distribuíram uma parte na despesa, uma parte na receita. Nunca é tudo numa coisa só, até porque é política, né, gente? É negociação. Para que a sociedade aceite, você tem que distribuir. Segundo, você começou a fazer o ajuste quando a economia recuperou. Ninguém começa a fazer um ajuste quando a economia está caindo, porque você só piora a situação. Primeiro você faz a economia parar de cair, e quando ela começa a recuperar, aí você começa a fazer o ajuste. Então, mais do que atrasado moderno, mais do que procurar o que é a modinha da época, é melhor ler um pouco mais de história e ver que o que a gente está passando não é novo, nós já passamos por isso, vários países já passaram por isso. E tem soluções que têm mais chances de dar certo do que outras. Bom, e com a proximidade das eleições presidenciais, caso o ex-presidente Lula seja eleito, qual agenda econômica o senhor acha que ele vai perseguir? A agenda do governo 1 ou do governo 2, mais flexível? Mas não sei. Essa aí é muito difícil, né? A gente não sabe como que o Brasil vai estar no final do ano que vem. Hoje tem muita incerteza sobre o curto prazo. Como eu falei, a gente não sabe qual é o valor do orçamento do governo no ano que vem. A gente sabe que a inflação vai subir e vai cair. A gente sabe que a taxa de juros vai subir e vai cair. O câmbio está muito incerto. A situação fiscal está muito incerta. Então é muito difícil saber como nós vamos terminar 2022. E isso influencia muito o que o próximo governo vai fazer, seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro, quem for, entendeu? Porque as condições iniciais influenciam muito o que a próxima administração vai fazer. Eu acho que um governo de esquerda, aí não estou falando pelo Lula nem pelo PT, eu participo de algumas discussões, mas eu não dou a posição, e isso provavelmente vai ser definido só pelo próprio candidato lá no ano que vem. O que eu acho que um governo de esquerda deveria fazer, um governo progressista, como eu falei, a prioridade devia ser pedir uma flexibilização fiscal no curto prazo. Né? Se não houve uma flexibilização fiscal para combater o Covid, porque era uma pandemia forte, e o Congresso autorizou, o Bolsonaro não acabou de pedir uma flexibilização fiscal de 90 bilhões, porque ele viu que a crise é maior, ele tem que dar mais auxílio emergencial, está correto, mas ele também quer dar mais dinheiro para o Centrão, senão, teoricamente, não precisa. Né? O Congresso não vai estar querendo aprovar 90 bi, então acho que o próximo presidente vai ter que ir ao Congresso dizer, olha, para estabilizar a economia, eu vou precisar gastar X bilhões nesses próximos 2 anos. E isso vai ser alocado para esse tem que dizer para onde, né? Para esse programa. E eu espero que isso dê resultado assim, assado. E, ao mesmo tempo, botar à discussão as reformas. Reforma tributária, reforma administrativa. São as principais do lado do governo. Tá? Ao mesmo tempo,
Não dá só para propor reforma sem dizer como é que você vai cuidar dos mais vulneráveis na travessia. Também não dá só para dizer que você vai cuidar dos vulneráveis sem dizer qual é a reforma. Você tem que combinar as duas coisas. Acho que o que a gente está pecando hoje é isso. Tem muita proposta de reforma, mas ninguém se preocupa em dizer o que vai acontecer até a reforma dar certo. E aí o que acontece é que a gente está vendo. O país está patinando, com grande parte da população desempregada ou com risco de cair na pobreza. Então você tem que combinar as duas coisas. É óbvio que a gente precisa fazer reforma. Essas reformas demoram. O efeito delas não é imediato. Justamente porque ele não é imediato, você tem que compensar as pessoas mais vulneráveis, mais expostas, com medidas de apoio. Uma coisa apoia a outra. Eu acho que o próximo governo vai ter que, acho que seja de esquerda ou de direita, sabe? Vai ter que tentar fazer esse acordo social. Eu preciso de um espaço para estabilizar a economia e recuperar o crescimento e viabilizar que essas reformas gradualmente entrem em operação. Uma coisa não funciona sem a outra. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, qual o principal desafio que você acha que o próximo presidente vai ter que atravessar? O principal desafio não é econômico, o principal desafio é político. Tem que se recuperar a governabilidade do Brasil. O Brasil hoje está ficando cada vez mais ingovernável, porque tem um clima de beligerância muito grande, tem uma incerteza ou uma bagunça entre os poderes. Tem hora que o poder legislativo entra no judiciário, o judiciário entra no executivo, o executivo entra no legislativo, né? O Ministério Público extrapola suas funções, aí as pessoas querem controlar o Ministério Público, o TCU extrapola suas funções, as pessoas querem controlar o TCU. Eu acho que a gente está numa crise de governabilidade. A gente está naquele clássico caso onde todo mundo tem poder de veto e ninguém tem poder de decisão. Aí isso paralisa, né? Imagina uma empresa, onde todo mundo pode dizer não, mas ninguém pode dizer sim. Então é preciso recuperar a governabilidade. Isso vai exigir um diálogo político entre os três poderes, entre o Congresso. Vai exigir uma mudança das regras fiscais, o que pode ser feito, quando, como, né? Teoricamente, isso não precisa, para resolver isso, não precisa de R$1, né? Não custa. É um acordo político. Só que justamente por ser um acordo político entre vários atores, onde ninguém quer perder o seu poder, né? É uma das coisas mais difíceis. Por isso que eu acho que o próximo governo vai ter que negociar isso. Todo mundo vai ter que perder um pouco de poder para que o Brasil volte a ser governável. Em troca, tem que ter mais transparência e prestação de conta. Né? A gente tem que abandonar essa ideia de que tem um herói nacional, que vai vir um herói nacional vestido de super-homem e vai resolver tudo. O acordo tem que ser de todo mundo. Para sair da situação que a gente está, tem que ser um esforço coletivo. Tem que sentar na mesa e conversar. Não é um mágico que vai tirar o coelho da cartola e resolver todos os problemas, né? Seja ele de direita ou de esquerda. Bom, eram essas as perguntas que nós queríamos fazer para o senhor. Muito obrigada, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. É uma honra ter você aqui, que foi quem a gente escolheu para fazer as nossas curadorias. Eu gostaria especialmente de elogiar a coluna sobre a história monetária, que eu fiquei responsável de fazer os textos sobre elas. Eu achei muito interessante. Legal. E era isso. Muito obrigada mesmo pela presença do senhor aqui hoje. Obrigado pelo convite e obrigado aí por vocês terem usado meus textos. Espero que tenha ajudado. Tá? Sim, com certeza. Tá bom. Tchau aí. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.